Aleluia, Deus é bom. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito, pelas maravilhas, pela grandeza dEle, pela autoridade, por tudo aquilo que Deus tem proporcionado em nossa vida. Muito bom estar com você nesta noite, muito bom compartilhar com você momentos alegres com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Como é bom você permitir nós entrarmos na tua casa, no teu lar, aí para cultuarmos juntos e louvarmos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, né? Você está preparado aí para adorar a Deus? Você está preparado para se posicionar diante da presença do altar de Deus, diante da grandeza dEle, diante do domínio daquilo que Ele tem sobre a nossa vida? Então se prepare, porque nesta noite Deus tem algo para falar ao teu coração. Hoje é Santa Ceia. Se você não preparou aí os seus cálices, os seus pães, prepare junto com a sua família aí. Enquanto isso nós vamos preparar para nós adorarmos a Deus e louvarmos a Deus. Pastor, estamos aqui com o pastor Josemar Apoliana, onde nós vamos adorar a Deus, né? Creio que é algo muito gostoso, né? É muito bom a gente se reunir. Eu tenho aprendido com Deus que não importa o local que você está, não importa a ocasião, o importante é você ser um adorador a Deus. Os seus problemas, quando você entrega no altar, o Senhor, Ele traz a excelência dEle sobre a tua vida. Então, pastor Josemar, fique à vontade, Poliana, fique à vontade, deixe Deus usar vocês aí, através do louvor, que isso possa trazer a excelência de Deus na vida dessas pessoas, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos corações, amém? Fique à vontade. Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que você possa ter essa certeza aí na sua casa, que você tem um Deus que cuida de você em todos os detalhes. Amém? Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama teu nome, Ele então virá, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar.
te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantará, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te Senhor é aquele que nos fortalece. Mais que tudo, o Senhor nos fortalece. Pelo teu amor na cruz. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim,
pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em ti, nos salvou. Glória a Deus. Como é tremendo, né? Como é tremendo nós entendermos. Eu não sei se você percebeu, pastor Josemar, Poliana, eu não sei se você percebeu isso, mas você, na estrofe aí do louvor, vocês disseram assim, que foi por amor, né? E é tão interessante que é como se fosse uma flor num jardim. E é interessante muito isso, porque quando a gente fala a respeito disso, a gente sabe e a gente consegue criar um cenário de tudo isso. A gente consegue visualizar o que está acontecendo e da forma que está acontecendo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque é muito simples a gente criar um cenário e às vezes dentro daquilo que a gente está criando como cenário, normalmente a gente só enxerga as coisas grandes, a gente observa as coisas grandes, as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. E é tão interessante que quando nós nos posicionamos diante da grandeza de Deus, a gente visualiza a autoridade, o poder, a manifestação do Deus Todo-Poderoso, a gente consegue enxergar o poder dele sobre a nossa vida. E é interessante isso, não é verdade? Por quê? Porque dentro desse cenário, quando a gente começa a enxergar e visualizar essas coisas grandes, normalmente são as coisas maiores. O que eu quero dizer com isso? A gente observa somente talvez as batalhas que são maiores, talvez a cena que a gente olha, ela é tão evidente naquilo que a gente está enxergando, que a gente não observa ao nosso redor, e a gente não enxerga, às vezes, as coisas que estão acontecendo no nosso meio. Eu vou te dar um exemplo, como a Poliana falou a respeito de um jardim. Eu vou te dar um exemplo, nós estamos chegando na primavera. Na primavera, normalmente, as flores, as árvores, elas começam a trazer as flores novamente, ela começa a crescer, a desenvolver, a trazer, vamos dizer assim, a excelência de Deus. Por quê? Porque é a primavera, é a preparação de algo novo que vai acontecer, e todos nós esperamos isso. Nós esperamos a primavera porque nós entendemos que é um tempo novo, é um tempo de regozijo, é um tempo de alegria, e todas as pessoas começam a enxergar as árvores grandes, começam a enxergar, vamos dizer assim, as plantações, as rosas, tudo começa a ser mudado, não é verdade? Quando você olha para o jardim é isso, você começa a ver todas as coisas sendo transformadas, e quando isso começa a acontecer, normalmente, isso é muito claro isso, a gente não enxerga, a gente não observa as coisas menores. A gente só observa, olha que rosa bonita, a gente enxerga, olha que árvore bonita, olha as flores dessa árvore, olha as coisas gigantes, e a gente observa isso. O problema é que a gente não consegue ter discernimento e enxergar as coisas menores, como por exemplo, as pulgas, os carrapatos, as coisas que vão deteriorar aquela planta. O que eu quero dizer para você nesta noite? Talvez, amado, você não está observando as coisas que estão acontecendo no teu redor, talvez você não está observando as coisas naturais que estão acontecendo na tua vida, talvez dentro do teu coração você está enxergando somente as coisas grandes, mas não está observando as coisas menores, e as coisas menores às vezes atrapalham o nosso crescimento, atrapalham o nosso desenvolvimento, atrapalha de nós entendermos que nós precisamos mais de Deus na nossa vida. Quantas vezes você está observando somente aquilo que você está enfrentando como grandeza, como coisas grandes, mas tem deixado a tua vida se perder por coisas pequenas?
Preste bem atenção nisso. Talvez aí você está enfrentando agora momentos na tua vida que você não está observando isso. Na primavera é muito natural a gente olhar aquelas flores, a gente olhar aquelas árvores, a gente olhar todas essas coisas, mas a gente não observa talvez aquelas formigas que estão ali, maiores, tentando tirar aquelas folhagens. Nós não observamos talvez as coisas que estão acontecendo, como os insetos que estão chegando para destruir aquilo ali. Bispo, aonde o senhor quer chegar com isso? Eu vou te explicar. Muitas das vezes, amado, tem coisas tão pequenas que a gente não observa no nosso dia a dia, coisas pequenas que tem tirado a nossa paz, coisas pequenas que tem tirado a nossa comunhão, coisas pequenas que não desenvolve aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. É como inseto, ele vai chegando sorrateiro e ele vai comendo aquelas florinhas, aquelas folhas que estão ali talvez na roseira, ou talvez numa árvore que é gigante. A gente observa a árvore, mas a gente não observa que tem uma formiga ali tirando, galinho por galinho tirando. E a mesma coisa na nossa vida. Tem muitas pessoas, amado, nos dias de hoje, que estão deixando de viver a grandeza de Deus, porque não observa os erros que às vezes são erros pequenos, erros que às vezes que nós precisamos tirar da nossa vida, erros que nós precisamos desenvolver naquilo que Deus tem. Ou seja, às vezes são aquelas pragas, aqueles insetos que vão atrapalhando o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Nós precisamos às vezes parar, amado. É tão claro isso que é mais difícil nós focarmos a nossa atenção em pequenos insetos. É verdade isso. Quando você olha para você mesmo, você olha a situação, você fica mais difícil, né? Quando você está enfrentando alguma coisa, você focar ou você observar as coisas mínimas que acontecem. E às vezes, amado, é no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, às vezes é uma discussão, às vezes é uma palavra mal colocada, às vezes é uma situação que as pessoas não conseguem compreender o que está acontecendo no seu dia. E sabe, amado, isso tem tirado a paz de muita gente, isso tem tirado a comunhão de muita gente, isso tem tirado talvez a visão de reino, a visão de ter uma posição diante do reino de Deus, amado. O sábio Salomão, ele diz uma coisa que é tão interessante no livro de Cantares de Salomão. Se você estiver aí, abre a palavra do Senhor no livro de Cânticos dos Cânticos de Salomão, aleluia. Nós vamos meditar um pouquinho nessa passagem para você entender. No capítulo 2, lá no verso 15, Cantares, aleluia, Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, no verso 15, diz assim a palavra de Deus: olha, apanhe para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que ele está dizendo? Olha, tem as vinhas, elas estão floridas, ou seja, elas estão preparadas para dar semente, para desenvolver aquilo que é necessário. Porém, temos que tomar cuidado com o quê? Com as raposinhas. O que o sábio Salomão está dizendo aqui? Olha, toma cuidado com aquilo que está roubando o teu dia a dia, as coisas pequenas que você não está enxergando, as coisas mínimas que não tem desenvolvido na tua vida. Por isso, amado, que nós temos que prestar muita atenção nas áreas da nossa vida que tem roubado, aleluia, as coisas que às vezes tiram a nossa comunhão, tiram a nossa paz. Aqui Salomão está dizendo a respeito das raposas, onde ele fala, amado, que nós temos que tirar. As raposas são coisas pequenas, porém causa grandes estragos. Por que grandes estragos? Eu não sei se você conhece, ou se você já estudou, ou se você já passou por isso. Talvez, amado, você nunca observou, mas a raposa e a raposinha, quando ela vai para o campo, amado, ela para tirar, vamos dizer assim, o foco dos animais, que normalmente é o cachorro, aquele cachorro labrador, quando ele quer tirar a comunhão, para o labrador não perceber que tem a raposinha tirando a comunhão, ele vai no canto assim, e ele faz xixi. Ele faz xixi. Quando ele faz xixi, amado, o cachorro, ele passa, ele não observa que passou ali o cheiro da raposa, que passou uma raposa, porque o cheiro daquela raposa, ela é mais forte, então ele sente o cheiro do xixi que está ali, mas ele não percebe. O que eu quero dizer com isso para você, amado? Às vezes são pequenos detalhes que a gente não observa, que vai tirando a nossa comunhão. São pequenos detalhes que vai tirando a paz de nós. E às vezes, amado, o inimigo, ele é tão sorrateiro que ele vai fazendo as coisas naturalmente, e às vezes a gente acha que isso não acontece. Eu vou te dar exemplos.
E vou te dar exemplos, como por exemplo, pessoas, amado, durante todo esse tempo, ficaram parados. Às vezes as pessoas já perderam a comunhão com Deus, já deixaram de orar a Deus, já pediram, às vezes pararam até nessa pandemia mesmo, deixaram de buscar a intimidade com Deus. Graças a Deus que nós aqui, acredito que nós não perdemos isso. Por quê? Porque nós ficamos o quê? Independente se a gente estava em casa ou não, a gente estava orando, a gente estava fazendo as lives, a gente estava adorando a Deus. Significa que quanto mais a gente fazia, mais na comunhão a gente estava. Mas quantas pessoas deixaram de lado? Mas agora eu não vou assistir isso, eu não vou orar, eu não vou buscar. Parece que as pessoas só sabem orar quando estão na igreja, e na realidade não é assim. Nós temos que entender, amado, que onde nós estamos, nós somos a luz da terra, o sal dessa terra. Nós temos que entender que nós vamos dar o brilho, nós vamos dar a luz daquilo que Deus chamou nós para fazermos. Então preste bem atenção, às vezes são raposinhas que vão chegando sorrateira, e a pessoa ela vai perdendo a perspectiva de fazer a vontade do Criador, vai perdendo a perspectiva de desenvolver o seu caráter perante a presença do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, amado. Se nós estamos na presença, se nós estamos buscando do Senhor, tem coisas, amado, que vieram para tirar, aleluia, aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, ou seja, tirar o nosso foco, tirar a atenção. Mas olha, eu estou olhando só as coisas grandes, amado, e às vezes você está esquecendo das coisas pequenas, as coisas simples que Deus está fazendo na tua vida. E preste bem atenção, por isso que aqui Salomão, quando ele põe assim, apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas. Ele está declarando isso, ele está dizendo, olha, as raposinhas elas vão destruindo, elas vão acabando com as vinhas, amado. Aleluias. E isso é interessante na nossa vida. Você já percebeu quantas coisas às vezes a gente faz no nosso dia a dia? Eu não sei você, eu já fiz muito isso. Às vezes você faz alguma coisa, e quando você faz aquela situação, você para, você pensa, você fala assim, poxa, por que eu tomei essa atitude? Por que eu fiz desse jeito? Por que eu fiz dessa maneira? E às vezes você quer voltar atrás naquilo que você já fez, você às vezes até se arrepende daquilo que você fez, mas o interessante é que você já fez. Ou seja, às vezes você lançou uma palavra que machucou alguém, às vezes você se posicionou de uma situação na tua vida, que às vezes aquilo que você colocou, você já não consegue mais voltar atrás naquilo que você colocou. Ou seja, é uma raposinha que foi adentrando no teu lar, talvez uma colocação errada para o teu filho, talvez uma colocação errada para a tua família, talvez uma colocação, aleluia, que não traz nada, aleluia, para você. Por isso, amado, que nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter as evidências daquilo que Deus tem sobre nós. Nós temos que focar tanto nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas, que às vezes a gente não observa no nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem alicerçado, aleluia, a nossa vida para observar detalhes, porque, amado, Deus é tão lindo, que Ele nos dá detalhes, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá graça, Ele nos dá a revelação daquilo que é necessário para nós, Ele nos traz a comunhão através do Espírito dEle sobre a nossa vida, e quando nós começamos a buscar isso de Deus, mais o Senhor traz sobre nós. Mas você já percebeu quantas pessoas deixaram de buscar a comunhão com Deus? Quantas as pessoas às vezes estão até um pouco acomodadas de fazer a vontade do Criador, e fica às vezes querendo inventar uma desculpa para não estar na presença do Senhor, fica tentando colocar algumas questões que não são questões do reino. Ou seja, a raposinha entrou sorrateiramente, começou a colocar no seu coração, para você, não, olha, você pode assistir de casa, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e automaticamente a pessoa perdeu o quê? O foco daquilo que Deus tem. Nós não podemos deixar isso acontecer, amado. Nós temos que deixar dentro do nosso coração e entender que existe um propósito da parte de Deus na nossa vida. Nós temos que entender, amado, que essas coisas não podem acontecer em nós. Pelo contrário, nós temos que entender que há um propósito da parte do Senhor sobre a nossa vida. Isso pode acontecer conosco? Pode. Sabe por quê?
com palavras que machucam. Pode acontecer conosco? Pode. Com atitudes que nós fazemos. Pode acontecer conosco? Pode. Com cansaço mental. Às vezes nós estamos passando por um cansaço mental, que é um cansaço que a gente fala assim, meu Deus, olha, eu já não aguento mais essa situação. Eu estou passando por isso, mas eu não consigo ter mais aquela paz dentro do meu coração. Mas sabe por quê? Esfriamento espiritual. As pessoas, amado, eu não sei você, pastor Josemar, eu acredito que deve ser, a pastora Poliana, a mesma coisa. Quando a gente está entristecido, porque a gente se entristece, nós somos seres humanos, nós passamos às vezes por algumas situações, é claro, amado, só que em todas elas, o que a gente faz? A gente vai adorar. Independente, amado, independente se eu sei cantar, independente se eu sei louvar, independente se eu tenho um problema, eu entro na presença do Senhor. Eu já falei isso, eu sou um pouco brigão com Deus, quando alguma coisa não está do meu jeito, eu vou lá brigar com Deus, e eu vou, amado, sabe por quê? Porque eu não quero ficar com aquele cansaço mental, e eu já tive vários cansaços mentais, já, amado. Não vai pensar que é tudo mil maravilhas, porque não é. Muitas das vezes nós dormimos 2 horas, 3 horas por noite, preocupados como vai ser o dia de amanhã, e isso é muito natural, mas eu não vou deixar a raposinha roubar aquilo que Deus tem sobre a minha vida. O que eu quero dizer para você, você não pode deixar a raposinha tirar a sua paz, tirar a comunhão daquilo que Deus chamou você para fazer. Se você está em cansaço mental, aleluia, traga a grandeza de Deus sobre a tua vida, amado. Tem às vezes pequenas brechas que nós abrimos, são as pequenas coisas, as picuinhas, as palavras mal colocadas, aleluia. Às vezes é uma vaidade da pessoa, não, olha, eu sou assim, eu vou morrer assim, é vaidade. Você fica olhando para você não quer uma transformação dentro de você, sabe, amado, para você ter uma transformação tem que ter uma entrega. Você não pode deixar as coisas pequenas estragar aquilo que Deus tem sobre a tua vida, ou seja, as coisas grandes. Você não pode deixar de se perder, amado. Aliás, tem gente às vezes que deixa de ganhar por falta de perdão. Não perdoa as pessoas, não libera perdão, amado. Eu não estou dizendo que quando você liberar perdão, você tem que andar junto com a pessoa, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, amado, é que para você crescer, para você desenvolver, libera perdão sobre a pessoa. Mas a bispa é duro demais, a pessoa pisou na bola comigo, a pessoa fez um monte de coisa comigo. Eu não estou dizendo que você tem que andar de novo com a pessoa, eu estou dizendo que você tem que chegar lá e liberar perdão para aquela pessoa, para que você possa viver em paz, amado, sabe, para isso não roubar a tua paz, para isso não tirar a tua comunhão, amado. Tem gente às vezes, amado, que tem tanta coisa dentro do coração que a procrastinação tira a comunhão. Sabe o que é isso? Como assim? As pessoas, amado, às vezes tem tanta coisa, eu não sei se você já aconteceu isso com você, isso já aconteceu comigo. Às vezes você tem tanta coisa para fazer na tua vida e você fica deixando para depois, sabe, amado, tem uma coisa que eu aprendi com Deus, e eu louvo a Deus por isso, amado, que eu tive que passar por algumas fases na minha vida, e aí eu aprendi, amado, a entender que não adianta eu ficar deixando para depois aquilo que eu posso fazer hoje, porque se eu ficar deixando para depois, amado, isso vai roubando a minha paz. Sabe aquela coisa assim, é que nem você chegar num órgão público. Quando você chega no órgão público, você chega lá, tem um monte de papel em cima da mesa, não tem? Um monte de coisa ali para os caras ficarem analisando, para os caras ficarem carimbando. Por que tem aquilo ali? Porque, amado, as pessoas ficam, deixa para depois, em vez de pegar processo por processo já liquidando, não, as pessoas vão deixando para depois. Sabe, amado, muitas pessoas têm deixado de ganhar porque vai deixando para depois, vai deixando para depois de resolver um problema, vai deixando para depois de conversar talvez com o cônjuge, ou deixa de conversar talvez com o filho, deixa para depois, olha, a hora que ele se arrepender eu vou lá conversar. E na realidade não é assim, amado. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma mudança na nossa vida, nós precisamos ter o brilho de Deus sobre a nossa vida para a transformação do nosso interior. Nós precisamos entender, amado, que às vezes falta em nós uma falta de gratidão. É verdade, uma falta de gratidão. Por quê? Porque a gente só quer enxergar as coisas grandes, mas esquecemos das pequenas.
esquecemos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, esquecemos daquilo que Deus pode fazer em nossa vida, amado. Aleluia. Em João 15:5 diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aleluia. Ele é tremendo na nossa vida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, amado. Agora tem gente que não consegue isso, amado. Ah não, bispo, aquela pessoa, eu não vou lançar nenhuma palavra, eu não vou falar nada. Eu não sei se você já percebeu isso. Tem muitas pessoas que ao invés de estender a mão para te ajudar, preferem soltar a mão e deixar você cair no abismo. Tem pessoas, amado, que não estão preparadas, aleluias, para estar na comunhão daquilo que Deus chamou. Aí, quando a pessoa vê você crescendo, a pessoa fica questionando: por que eu não? Por que eu não? Por que só fulano? Por que só Beltrano? Porque falta o quê? Aleluias, acertar algumas coisas na sua vida. Falta você ter, aleluias, a comunhão daquilo que Deus quer para você, amado. Então eu quero dizer uma coisa simples para você: está na hora de Deus começar a trabalhar no teu coração, se você der liberdade, para Ele te reposicionar em um patamar de excelência naquilo que Ele te chamou. Só que entenda uma coisa: essa parte de reposicionar você, muitas das vezes vai doer um pouquinho. Por quê? Porque tem coisas que você faz hoje que Deus não quer que você continue fazendo. Tem coisas que Deus, Ele quer tratar com você, amado, de uma forma sublime, para manifestar a grandeza dele. É por isso que parece que quando nós estamos passando pela luta ou pela dificuldade, a gente não consegue compreender, e a primeira coisa que a gente faz é se afastar da igreja, é se afastar dos irmãos, é se afastar do seu líder, é se afastar das pessoas que estão ao teu redor, aleluia, que pessoas que já te ampararam e querem continuar te amparando, mas você não quer. Isso são o quê? Fraquezas espirituais. Pessoas que não querem ter a comunhão, pessoas que não querem, aleluia, ter o entendimento, amado. Quando nós temos isso dentro do nosso coração, parece que tem coisas que são pequenas e frágeis na nossa vida. É verdade. Você já reparou quantas coisas nós passamos e às vezes são frágeis na nossa vida? Quantas coisas você... Para um pouquinho aí, para um pouquinho. Analisa um pouquinho comigo. Quantas coisas você já passou ou você já analisou a tua história? Quantas coisas você teve que passar para você chegar até aqui? Para pensar. Para pensar quantas vezes você já chorou na tua casa. Para pensar quantas vezes as pessoas te humilhou lá atrás. Para pensar quantas vezes as pessoas olharam para você e olharam para você não dando um pingo de valor para você. Só que tinha um Deus nos céus que estava te reposicionando, aleluia, para um patamar maior, para se te posicionar entendendo que você tem algo dentro de você que ninguém pode tirar, sabe? Nós temos que aprender uma coisa, amada, é não deixar essas raposinhas tentando tirar a comunhão daquilo que Deus tem sobre nós. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que tem atrapalhado de nós crescermos naquilo que Deus chamou nós para crescermos. Nós temos que tirar, aleluia, essas coisas que são frágeis em nós, coisas que incomodam o nosso interior, coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento naquilo que Deus chamou nós para fazermos. Então preste bem atenção, amado. Tem áreas da nossa vida que nós sabemos que nós somos frágeis. Tem áreas da nossa vida que nós sabemos que nós precisamos mais da presença do Pai. E a única forma de nós recebermos da presença do Pai é nós irmos para a casa dele. Sabe, não adianta, por exemplo, nós ficarmos olhando para nós e não entendermos aquilo que Deus tem sobre nós. Aleluias. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O Senhor disse isso para nós, amado. Então nós temos que entender que existe algo muito maior na nossa vida. Eu não sei se você já foi machucado por alguém. Eu já fui muito machucado, sabe, mas eu tenho marcas na minha vida que eu vou carregar comigo. Eu tenho marcas na minha vida, amado, aleluia, que eu vou carregar comigo. O que adianta eu ter essas marcas e querer revidar em alguém? Vai resolver o problema? Não. Então não adianta eu querer resolver o problema dessa forma. Sabe, eu preciso entender que às vezes as marcas que Deus permite nós termos na nossa vida é para uma reconstrução maior do nosso caráter. É para desenvolvimento maior, amado. Então preste atenção, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso fechar as brechas. Tem algumas coisas na nossa vida que o cansaço mental está falando mais alto. Tem gente que está tão cansada, amado, porque está carregando no seu ombro, aleluia, situações que não é para si.
Tem pessoas que às vezes, eu às vezes até falo, né, que por exemplo, a mãe às vezes carrega os problemas dos filhos, e às vezes deixa de compartilhar com o pai, não é verdade? Para que o pai não fique chateado, e a mãe fica ali chorando, buscando, querendo entendimento, querendo buscar mais. Mas olha, se eu falar para ele, ele vai brigar com meu filho. Mas peraí, não é um casal. Isso é um cansaço mental. Isso é um cansaço mental na onde a pessoa não consegue ter o discernimento que aquilo ali está roubando a paz dela, ou está roubando a paz do casal, ou está roubando a paz do relacionamento. Por quê? Porque quando um está com problema dentro da casa, todos estão, amados. A raposinha está roubando. Então não adianta só um querer as coisas para si, não adianta. Nós temos que entender que o propósito de Deus, ele é muito maior para a nossa vida. Sabe aquilo que está te ferindo hoje, amado? Aleluia. Você tem que rasgar o coração diante do altar de Deus. Aquilo que está te machucando, talvez são coisas tão pequenas, tão bobas, que você não consegue desenvolver aquilo que Deus tem. E é verdade, são coisas que são pequenas demais na nossa vida, são situações, já reparou? Por exemplo, se você levanta de manhã, não sei você, mas eu levanto muito cedo, e lógico, né, a gente às vezes vai tomar um café rápido, alguma coisa rápida, para você fazer as suas coisas rápidas, e coisas que são naturais da vida, mas às vezes são situações, amado, que a gente enfrenta. Por exemplo, pessoas que estão acostumadas a tomar café junto, aí de repente um levanta um pouco mais cedo, porque tem alguma coisa para resolver, só porque não tomou café junto, a outra ou o outro já começa a reclamar e murmurar. Sabe o que é isso? Abrir uma brecha. Mas fulano não está falando comigo, o Beltrano não me abraçou, o ciclano. Isso acontece muito na igreja. As pessoas ficam assim: mas o pastor Josemar não me abraçou, a Poliana não me deu um oi. Sabe? Aí o que você está fazendo? Nada mais do que abrindo uma brecha. Você está abrindo uma brecha para que a raposinha venha e fale: tá vendo? Ele fala que está na igreja, mas não tem comunhão, não tem a graça, não tem o chamado daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Outra coisa, quando você está falando do teu irmão, quando você está questionando o teu irmão, quando você está falando alguma coisa a respeito do teu irmão, sabe o que está acontecendo? Quando você está falando da vida de alguém, significa que você não está cuidando da sua própria vida. Significa que você está dando brecha a raposinha de tirar a sorrateira, de tirar a comunhão daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Preste bem atenção, meu querido. Deus, ele quer que você desenvolva e cresça na sabedoria e no entendimento. Por isso que Salomão, ele diz assim: apanhe para nós as raposas, ou seja, as grandes, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que ele estava dizendo aqui? As nossas vinhas estão preparadas para germinar, as nossas vinhas estão preparadas para desenvolver, as nossas vinhas estão crescendo e desenvolvendo naquilo que Deus determinou. Então preste bem atenção ao que eu vou dizer ao teu coração. Aleluia. As vinhas, elas estão prontas para germinar na tua vida. Não deixa as raposas roubarem aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Não deixa palavras contrárias tirar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Não deixa as raposinhas tirarem aquilo que Deus tem determinado para você. Não deixa as raposinhas tirar a promessa daquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Sabe por quê, amado? Porque chegou o tempo de da flora, chegou o tempo de desenvolver, chegou o tempo de se reposicionar naquilo que Deus chamou você. Aleluia. Chegou o tempo de Deus trazer sobre a tua vida, aleluia, a um lugar certo, a um lugar de poder, a um lugar de autoridade, a um lugar de grandeza. Deus, ele vai fazer uma reposição na tua história, para que a partir de hoje você viva o milagre de Deus na tua história. Aleluia. Não deixa, amado, nada tirar o teu foco. Venha para a casa do Pai, venha para buscar o reino, venha para ter comunhão com o céu, e você vai ver o milagre de Deus acontecer. Mas bispo, eu estou chateado. Para com isso, isso é uma raposinha. Bispo, eu estou com problema na minha casa. Isso é uma raposinha. Tem uma solução para você, e é nos pés do Senhor, é diante da presença do Senhor, é diante daquele que tem todo o domínio, todo o controle sobre a tua história.
Oh, aleluia. Sabe, amado, não adianta, sabe, você ficar murmurando na tua casa. Não adianta você ficar questionando aquilo que Deus está fazendo. Sabe aquela coisa assim como onda do mar? Ah, hoje eu estou bem, amanhã eu estou que nem uma mexerica. Não é assim? Tem gente que é assim. Tem gente que não consegue ter a mesma comunhão. Tem gente que não consegue ter a mesma graça. Aleluia. Entenda algo ao teu coração, meu amado. Deus, Ele quer fazer de você desenvolver o teu caráter de uma forma sobrenatural. Ele quer fazer de você verdadeiramente, aleluia, trazendo poder e autoridade. Deus quer que você aprenda a ter uma conexão com Ele. E eu vou dizer mais para você. É necessário você ter, às vezes, diante do altar de Deus, conexões divinas. Porque não adianta você querer. Ah, olha, eu já vi tanta gente, viu, pastor? Eu já vi tanta gente que fala assim: ah, eu sou estudioso da Bíblia. Pastora Poliana, eu sou estudioso da Bíblia. Tá bom, mas e as atitudes? Entendeu? Então não adianta. Por mais que você é estudioso, falho todos nós somos. Você está entendendo? Falho todos nós somos. Mas nós temos um Deus que tem o controle e o domínio sobre a nossa vida, que sabe das nossas necessidades. Então às vezes é necessário nós temos conexões divinas. E se você não sabe, quanto mais luta você está passando, quanto mais prova você está passando, quanto mais situação você está passando, a conexão divina traz a presença. E essa presença é uma presença transformadora na tua vida. Quando você está conectado, isso produz o quê? Vida. Quando você está conectado, isso produz vida em você. E você começa a desfrutar do melhor de Deus. Você começa a trazer para você vida. Você começa a ter paz. Você começa a ter comunhão. Quando você não conecta, amado, aleluia, isso traz morte. Sabia disso? Isso traz um distanciamento da presença de Deus. Ah, mas Deus vai me deixar? Não, não é isso que eu estou dizendo. É um distanciamento. E quando acontece esse distanciamento, Deus não está perto de você. Significa que você está olhando as coisas só pequenas. E quando você está olhando só as coisas pequenas, é um distanciamento. Aí você começa a ter o quê? Frieza espiritual. Aí você começa a arrumar problema, achando que os problemas, o problema é a igreja, o problema é os irmãos, o problema é isso, o problema é aquilo. É a raposinha. Ela vai sorrateira, ela vai tirando. O inimigo da tua alma, ele quer fazer isso, amado. Ele quer tirar a tua comunhão. Ele quer tirar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. E às vezes com coisas simples, com coisas que você não consegue entender. Às vezes é uma discussão familiar, às vezes é uma discussão com o filho, às vezes é uma área financeira. Se você não crê, não resolve o teu problema. Não adianta, você pode lutar, você pode trabalhar dia e noite. Não adianta você fazer isso se você não tiver a presença. Se você não tiver a conexão divina, se você não tiver a presença do Senhor. Você precisa ter uma postura no teu coração. Como assim, bispo? É uma postura no teu coração. Você dizer para você mesmo: eu quero essa presença, eu preciso dessa presença. Eu não sei você, eu sou sedento por isso. Eu amo isso. Eu amo estar na presença do meu Pai. Eu amo, amado, quando eu estou com qualquer problema na minha mente, porque, que nem eu falei, nós temos os nossos cansaços também, das lutas, das batalhas, mas pensar que a gente não tem. Só que quando a gente está diante disso, amado, nós chegamos diante do Senhor e nós falamos: Deus, me ajuda a me reposicionar. Me ajuda a me reposicionar para que eu possa ver a tua grandeza sobre mim. Me ajuda a entender os seus propósitos, a minha postura do meu coração diante do teu altar. Eu fico imaginando, amado, aleluias, os profetas. Eu fico imaginando o próprio Salomão, que foi um dos homens mais sábios que esteve nessa terra, e a Bíblia diz que não vai ter outro igual. Preste bem atenção nisso. Era um homem que tinha sabedoria ao ponto, amado, de conquistar tudo que ele queria. E Deus foi com ele. Aleluias. Preste bem atenção. Deus, Ele é com você nos momentos mais difíceis e mais adversos. Deus, amado, muitas das vezes a gente fica assim, eu acho isso lindo da parte de Deus. Eu louvo a Deus, amado, por tudo aquilo que Deus faz. Eu acho lindo da parte de Deus, amado, porque, sabe, Deus entende o nosso propósito. Deus sabe muito bem o que nós temos no coração. Quantas vezes, amado, eu estou na minha posição de oração, eu estou buscando em Deus, eu estou orando em Deus, e a gente começa a buscar de Deus, Deus começa a trazer as revelações,
E aí Deus começa a mostrar para nós aquilo que é necessário. E aí você começa a ser conduzido. Oh, amado, vem comigo. Como é bom você ser conduzido pela grandeza de Deus. Como é bom você entender que existe um Deus que supre a tua necessidade. Como é bom você entender que existe um Deus, amado, que está esperando em você colher todos os frutos da tua vinha. Oh, acho que você não me entendeu. Quando você se reposicionar naquilo que Deus chamou você, e o teu coração for sincero diante de Deus, diante de todas as coisas que você faz, você vai ver a sua vinha trazer novos frutos. Deixa eu voltar lá atrás. Vai vir a primavera. E na primavera você tem que olhar as flores, você tem que olhar as árvores, você vai ter que ver todas essas questões, mas também você vai ter que observar se tem alguma praga tentando tirar aquelas árvores do seu foco, porque as coisas pequenas a gente não percebe. Ei, você está aqui? Então preste atenção. Deus, Ele quer fazer na tua vida uma transformação geral. Ele quer mudar o foco daquilo que você tem dentro de você. E às vezes é necessário. Eu lembro muito bem que um dia, Deus, Ele, pela sua misericórdia, eu estava numa igreja. Eu lembro como hoje, eu não vou falar o nome aqui, mas era uma igreja que eu cultuava na época. E essa igreja, eu aprendi muito lá, não vou dizer o contrário, eu aprendi muito. Só que chegou um tempo que Deus quis tratar comigo. E esse tempo, Deus me levou para vários lugares, para ensinamento mesmo, para edificação. E eu lembro que uma coisa que me machucou muito, só que eu não deixei essa coisa me ferir, foi quando eu me propus no meu coração a estudar a palavra. E aí, os outros que eram maiores, que eram líderes, não compreendiam isso. E diziam assim, para que você vai estudar? Para que não sei o quê? Mas sabe, depois eu fui entender o porquê. Quando eu me propus a estudar, eu entendi por que aqueles líderes não queriam que eu estudasse. E por quê? Porque eles não queriam que eu tivesse entendimento. Porque eles sabiam, talvez dentro deles, que eu poderia ultrapassá-los. E às vezes as pessoas não querem isso. Então entenda uma coisa, eu não sei qual que é vamos dizer assim, o teu chamado específico. Eu não sei se você é levita, eu não sei se você tem um chamado para pastor, eu não sei se você tem chamado para bispo, eu não sei se você tem chamado para abrir igreja, eu não sei se você tem chamado para simplesmente ser um semeador, eu não sei se você tem um chamado, porque tem isso também. Às vezes Deus só chamou você para ser um semeador, mas tem gente que fica ali, não, vou reter. Então se você reter, você não vai ter uma plantação. E é verdade, Deus levanta sacerdotes, mas Deus levanta também reis, para fazer a diferença. É isso que acontece. O problema é nós entendermos qual é o nosso chamado, de que forma a gente quer fazer isso. E sabe, a única forma que eu entendo que a gente consegue é através das conexões divinas. Quando Deus tem sobre nós conexões, Deus começa a mandar todas as coisas e começa a encaixar todas as coisas nos seus lugares. Agora, olha lá, eu vou lá para você ver. Livro de Isaías 40, verso 29, ele diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aleluias. Cansado nós podemos estar, sem forças, deixa eu dizer uma coisa para você, só tem um jeito, é nós entrarmos na presença do Senhor, tirar todas essas raposinhas que tem tirado a comunhão daquilo que Deus tem. Você está preparado para isso? Você está preparado para ter essa conexão com Deus? Quando eu falo conexão com Deus, eu não estou falando conexão com a igreja, não. Não estou, não. Eu não estou falando de conexão, com aquele pastor, com aquele fulano, com aquele beltrano, não. O problema está aí dentro, ó, dentro do teu coração. Porque enquanto você ficar aí fazendo questões diante daquilo que Deus chamou você para fazer, é você que vai pagar o preço por isso. É você que não vai desenvolver aquilo que Deus tem. Aí, ó, a raposinha fica roubando a sua paz, tirando devagarzinho as coisas e você não percebe. Está na hora de você voltar a ter uma conexão divina para que a grandeza de Deus se estabeleça sobre você.
Ah, bispo, olha, não sei. É verdade. Tem gente que perdeu coisas lá de trás. Lá de trás. Por quê? Porque não teve conexão. Não teve conexão. Então, quando não tem conexão, não desenvolve aquilo que Deus tem. Por isso que o sábio Salomão, ele fala muito claro isso aqui, ó. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que ele está falando aqui, ó? Eu prefiro que as árvores, que as vinhas desenvolvam, só que elas, para desenvolver, eu preciso tirar as raposinhas. E aqui as raposinhas simbolizam várias coisas, não só como animal, mas simboliza algumas coisas que a gente precisa tirar no nosso dia a dia, algumas coisas que têm atrapalhado, que é o desânimo, a percepção dos nossos atos, o modo de nós falarmos. Tem uma coisa que eu falo sempre isso: você tem que ter modos para falar, você tem que ter comportamento para tomar atitudes, e o tempo vai dizer. O tempo é lindo, o tempo ensina, o tempo capacita, o tempo desenvolve. Vai adiantar você ficar gritando? Vai adiantar você ficar esgoelando? Vai adiantar? Vai adiantar você ficar brigando com o teu marido? Vai adiantar você ficar brigando com o teu filho? Vai adiantar você ficar aí que nem uma pessoa, eu não quero ir para a igreja porque fulano vai estar lá. Vai adiantar? Vai resolver o teu problema? Não vai. Mas aquele meu patrão, ele é endemoniado. Já cansei de ouvir isso. Meu patrão é endemoniado, mas aquele endemoniado trabalha todo dia para pôr o pão de cada dia na tua mesa. Vai se converter, vai orar, vai buscar o caráter de Deus, vai entender que Deus tem um propósito na tua vida, e às vezes vai desenvolver isso em você. Às vezes acontece tantas coisas na tua vida, é porque você fica só falando besteira, aquilo que você fala. Começa a dizer, olha, meu patrão é uma bênção. Começa a declarar, olha, minha esposa é uma bênção. Começa a declarar, olha, meu filho é uma bênção. Ele pode ser totalmente ao contrário, mas começa a trazer existência. Deixa eu contar uma historinha para você. Quando começou a igreja, a Cordeiro de Deus, lá no bairro do Inocop, em Guarulhos, nós estávamos ali, quando nós começamos uma casa simples, aonde nós orávamos ali, buscávamos o céu. Um belo dia, entrou um rapaz chorando, presta atenção nisso. Esse rapaz entrou chorando, e ele, durante o culto, ele ficou o culto inteiro chorando. E eu não estava pregando, não podia parar a pregação, mas eu deixei ele chorando, deixei ele à vontade. Eu lembro que no final do culto, quando acabou, eu falei, eu tenho que conversar com esse rapaz, porque ele chorou o culto todo. Aí eu chamei ele veio, falei, rapaz, o que está acontecendo? Algum problema com você? Aí ele disse assim para mim, bispo, sabe qual é o problema? É que essa casa aqui, antes de ser dessa pessoa que é dona dela hoje, era da minha mãe. Eu falei, e aí? A minha mãe faleceu, ela já não se encontra mais conosco. Eu falei, e por que você está chorando? Só porque a casa era da sua mãe? Ele falou, não, eu estava chorando porque enquanto a minha mãe era viva, e eu no mundo das drogas, a minha mãe viva, minha mãe ficava dobrado o joelho a noite inteira, buscando por mim, dizendo, meu filho vai ser uma bênção, meu filho vai estar na igreja, meu filho, ainda vou enxergar meu filho diante do reino de Deus. E sabe, bispo, quando eu vi o culto aqui, eu entrei aqui, eu observei que a oração da minha mãe teve frutos. Sabe por quê, bispo? Eu larguei da droga, eu estou na casa do Senhor, e mais interessante ainda, os cultos estão sendo na casa que ela orava. Uau! O que eu quero dizer para você, tira a raposinha, meu irmão, tudo tem sua hora. Aquele jovem estava fervoroso ali, ele estava chorando, porque ele lembrou do que a mãe dele falava para ele, e ele estava no mundo das drogas. Deus tirou ele do mundo das drogas, por um pedido de uma mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando uma mãe pede algo por um filho, ou quando um pai pede algo por um filho,
Deus, Ele nunca vai abandonar. Quantas vezes você já intercedeu pelo teu filho? Ei mãe, ei pai, quantas vezes você aí no canto da tua casa, você chorou pedindo e dizendo para Deus, Deus transforma o meu filho, Deus traz a existência no meu filho. E hoje talvez ele já está grande, não sei, de repente já fez até uma faculdade. Ei, vamos olhar para trás? Lá atrás, será que você teria condições de ter tudo isso que você tem hoje? Entenda uma coisa, às vezes Deus provocou situações para realinhar você, para trazer você a um lugar onde seria um lugar próspero para a tua vida, para trazer você e realinhar a tua história para que você pudesse crescer. E sabe, às vezes você pode não entender, mas de repente você não está desenvolvendo ou criando frutos ainda na forma que tem. Mas os teus filhos foram gerados de você. E eles vão frutificar naquilo que Deus determinou. Na grandeza de Deus, na autoridade de Deus, através da palavra de Deus. Aleluias. Você recebe essa palavra no teu coração? Você recebe isso no teu espírito? Uau! Dá vontade de continuar pregando aqui. Sabe por quê, amado? Porque a unção de Deus está sendo liberada sobre a tua casa hoje. O Espírito de Deus está operando um milagre no teu lar hoje. O Senhor está dizendo para você nessa noite, tira todas as raposinhas. Tira tudo aquilo que está atrapalhando a tua história. Vamos entrar na conexão divina nessa noite. Vamos entrar na comunhão com o Pai nessa noite. É noite de Santa Ceia, vamos entrar na comunhão com o Pai. Vamos fazer a vontade daquele que é o Criador, daquele que pode fazer e trazer a existência. Ei, o amanhã será melhor. O amanhã será, aleluia, uma primavera que você vai comer dos frutos dessa primavera. Depois vem o verão, o outono, o verão. Ei, já passou o inverno. Eu acho que você não me entendeu. Você já passou todo esse tempo, não vai ser agora que você vai desistir. Você já passou tanta luta, não vai ser agora que você vai, vamos dizer assim, como o pessoal costuma dizer, jogar a toalha. Não! Não joga a toalha agora, porque não é hora. Não é hora. Ouve o que Deus está falando para você. Não queira desistir no meio do caminho. A unção de Deus está sendo liberada sobre famílias nessa noite. Receba da parte de Deus. Receba aí na tua casa. Se você está aí, você precisa entregar a tua vida ao Senhor, porque você está aí com o teu coração, com a tua mente cansada, você desistiu de tudo e todos. Está na hora de você voltar para a presença de Deus. Se você ainda não entregou a tua vida, está na hora de você se entregar e dizer aí, Pai, olha, chega dessa vida, chega dessa história, eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso entregar o meu ser ao Senhor. Está pronto para isso? Está pronto para isso? Se você está pronto, feche os seus olhos, abaixa a sua fronte e diga aí comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida no teu altar. Escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais apagar. Me dá uma diretriz, Senhor. Me reconecta ao teu espírito, para que eu possa ter força, para avançar, para entender, para compreender. Eu não quero ficar nesse distanciamento, eu não quero ficar longe da tua presença, porque a tua presença, Senhor, me traz paz, no nome de Jesus, amém? Se você aí entregou a sua vida no altar de Deus, escreve aí, escreve o seu nome, coloque aí um linkzinho aí, aleluia, dizendo, olha, eu entrego a minha vida, eu entreguei minha vida. Se você não é daqui, se você é de uma outra cidade, ou de um outro estado, ou de um outro país, não importa, porque eu creio que essa ministração, ela chega até outros países, onde você está assistindo, sabe, procura uma igreja séria,
Vai lá, fale com o pastor. Se você é daqui, de perto, vai lá, a gente vai conversar. Eu sei que a gente não pode abraçar, mas com certeza o abraço do amor vale muito mais. E o Senhor vai te encontrar. Amém? Amém? Oh glória! Nós vamos ceiar nessa noite. Eu quero que você prepare aí a sua ceia, se você está preparado. Nós vamos estar ceando. Aleluias! Eu quero pegar aqui o pão. Glória a Deus. Pão. Aleluias. Que representa o corpo do Senhor. Onde nós vamos estar orando e pedindo ao Senhor que o amor dele venha sobre esses pães. Esse pão simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor tem preparado isso para mim e para você. Pega aí junto comigo. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse pão que simboliza o corpo do Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bom, um Deus de maravilhas, um Deus que o Senhor tem o controle e o domínio sobre nós, Pai. Que cada um que comer deste pão receba a graça, receba a autoridade, receba a grandeza do teu Espírito, no nome de Jesus. Semelhantemente, o Senhor, Ele tomou o cálice em suas mãos, e a Bíblia diz que Ele deu graças ao Senhor. O cálice representa a nova aliança no Senhor. Então, se você está aqui hoje, faça essa nova aliança com o Senhor. Entregue, aleluia, ao Senhor. Se você está enfermo, este sangue que é simbolizado por este vinho, aleluias, pode trazer excelência sobre você, a cura, a libertação, a grandeza. Senhor, nós oramos a Ti, entregamos todos esses cálices no Teu altar. Eu te peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha consagrá-los, abençoando com toda a sorte de provisão, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Este é o corpo do Senhor. Este é o corpo do Senhor. Enquanto vocês adoram o Senhor, eu vou servir a equipe. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus enchendo este lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus enchendo este lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Um ambiente de
ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Assentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Declara: eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 os céus desceram neste lugar. O meu coração queima Por ti, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti. Aleluia. Pega esse pão comigo. Oh, aleluia. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus nessa noite. Sabe, se você está com algum problema, agora é hora de você orar e entregar no altar de Deus. Esse pão simboliza o corpo do Senhor, aonde traz cura ao nosso interior, renovando, trazendo. Oh, aleluias. Pai, nós te damos graças, Pai, por este pão que simboliza o corpo do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, obrigado, porque nós podemos sentar à mesa, fazer parte desta mesa e comer deste pão. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, a qual o Senhor preparou tudo isso para nós. Obrigado pela sua grandeza, pelo seu amor e pela sua graça, no nome de Jesus. Amém. Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Semelhantemente, o Senhor, Ele tomou o cálice em suas mãos. Sabe, amado, quando a Bíblia diz que esse cálice, ele é um cálice da nova aliança, Ele está dizendo para mim e para você que essa nova aliança é algo novo para nós. Ou seja, o velho vai ficar para trás. Então, como exemplo, o mês passado não volta. Nós já estamos em setembro de 2020. Então não volta. O que eu quero dizer para você, sabe? É transformação. É coisas novas na tua vida. É primavera. Você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver as grandezas de Deus. Pega esse cálice comigo. Diga: Pai, te dou graças, porque eu posso fazer parte deste sangue, desta aliança,
desse renovo no nome de Jesus. Tomamos todos no nome de Jesus. Aleluia! O nome Aleluia! de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais lindo, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia! Lindo isso, né? Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua história, que esse mês será um mês abençoado, um mês cheio da grandeza de Deus, cheio de renovações, cheio de coisas novas, trazendo poder, trazendo autoridade sobre a tua vida. Sabe, mude a roupagem, mude a forma de você pensar, mude as suas atitudes e você vai viver o melhor de Deus. Amém? Se você está aí, receba isso da parte de Deus. Compartilhe com seus irmãos. Faça a tua parte, sabe? Compartilhe aí com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Compartilhe esse momento que é muito especial. Sabe? Compartilhe com outras pessoas. Dê o seu like aí. Isso. Nos acompanhe nas redes sociais, porque eu sei que Deus tem sempre uma palavra rema ao teu coração. Amém? Deus te abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em cada vida, em cada coração, e todo o povo abençoado diga amém. Deus te abençoe. Um mês de sucesso.